Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula da tarde de Catecismo da Igreja Católica. Lendo o Catecismo da Igreja Católica com o Padre Divânio, hoje nós terminamos esta primeira parte do que fala do credo, a profissão de fé, nos 12 artigos da nossa fé. Não é? Ana Luzia, Severina Rodrigues, Zilma Chaves, sejam bem-vindas à nossa aula. Ficamos na página 292, o número 1035, né? Que fala do inferno, que é o quarto inciso deste 12º artigo. Lucas Vanderlei, seja bem-vindo, está no Instagram, não é? Vamos avante. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Vejam, o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. É um lugar. Cuidado que vocês vão ouvir teólogos, pregadores bons, que vão dizer que o céu é o estado de vida, ou seja, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de bem-estar, né? De bem-estar. O contrário disso é o inferno. Problemas, tristezas, veja, desestrutura, angústia. Isso é o inferno. É o estado de alma, o estado de espírito, nada de estado. Não. É um lugar. Assim como o céu é um lugar, assim como o purgatório é um lugar, o inferno é um lugar. Atenção. E a Igreja Católica, no seu ensinamento, ela ensina, não é? A existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, atenção, eu venho refletindo isso e muitos estão me taxando como, vejam, quase terrorista, negativista, pessimista, radical, não precisa isso. Meu irmão, minha irmã, é a doutrina da Igreja Católica. Se você é católico, é sua doutrina. Veja o que diz na segunda frase deste número 1035. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte ao inferno. Ou diz aqui no plural, aos infernos, onde sofre as penas do inferno, o fogo eterno. Veja, interessante isso aqui, porque é justamente toda a doutrina dentro da tradição da Igreja. Aqui são os 3 pilares que é a palavra de Deus para nós, o magistério, não é? Dentro da tradição e fundamentado nas Sagradas Escrituras. Não nega. A nossa fé é clara. Ô padre, é para ter medo? É para ter medo mesmo. É para ter medo, não é? Para ter medo. Então, tendo medo, nós vamos ter, veja, temor de Deus. Vamos amar a Deus cada vez mais. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus.
É a primeira pena. Veja, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Está dentro de nós. Fomos criados para a eternidade, para Deus, para os céus. E aspiramos por isso. Quando nós negamos isso, veja, acontece o rompimento desta aliança eterna. Avante, 1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constitui também um apelo insistente à conversão. Vejam, a conversão. Buscarmos nos converter cada vez mais. Vejam. E a melhora de caráter, de personalidade, de identidade é consequência da nossa conversão. É porque eu estou ficando melhor, eu estou me convertendo. Não. É porque eu estou me convertendo, eu estou ficando melhor. Tá certo? Existe uma estrutura hierárquica, uma escala de valores. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. Poucos são os que encontram este caminho estreito, apertado. Não são todos. Então, quer dizer, é uma decisão. É uma decisão de procurar o caminho, de insistir neste caminho. Como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente para que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos, e não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Lumen Gentium, número 48, né? da Constituição Apostólica Dogmática do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, a luz dos povos. Vejam. Vamos avante. Número 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Isso é um dado. Ninguém nasceu condenado para o inferno, não. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, ou seja, o pecado mortal. Atenção, vejam, o pecado mortal é uma aversão voluntária a Deus. Conceito: o que é pecado mortal? É uma aversão voluntária a Deus, ou seja, dentro da minha liberdade, da minha vontade. Eu quero, eu posso, eu faço. Eu sei que está errado, eu sei que desagrada a Deus, mas eu quero, eu posso, eu faço. É uma obstinação dentro da minha liberdade e vontade. E dentro da minha, veja, razão, a minha inteligência. Eu sou consciente, certo? E persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que quer
que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Vejam, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, e que diz justamente isso: recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Missal romano, o cano romano 88 do Missal romano. Vamos agora para o quarto inciso, o juízo final. Temos o quinto para irmos nos encaminhando para o final. É o número 1038, fala do juízo final. Vamos ver e compreender. Eu digo que o catecismo da Igreja Católica é muito claro. Não precisa fazer, vejam, teologia, curso de teologia. Todo leigo, toda pessoa pode compreender o que está aqui. Foi feito esse resumo, essa suma, essa síntese justamente para isso, e adaptada à linguagem. E existem tantos outros catecismos de pergunta e resposta, o IOCAT, por exemplo, não é? Vejam, e tem um outro que saiu sobre a fé, e em relação a, eu estava vendo, é um livro azulzinho, o DOCAT, muito bom para os jovens, ter esse que é a síntese da doutrina social da Igreja. Avante. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, acontecerá antecederá o juízo final. Vejam. Este será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Esse, o juízo final, não é? Já vimos a condenação, veja, o juízo particular, que é o da alma, e esse, o juízo final, será a do corpo. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que estiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. João 5, 28 a 29. Então Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele, e serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Irão estes para o castigo eterno e os justos para uma vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 33, depois o versículo 46. Né? Vimos isso no final, né? No final do ano litúrgico, que foi a festa do Cristo Rei do Universo, onde virá julgar a história e a humanidade. Vejam, justamente nessa concepção. E diante de Cristo, que é a verdade, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus, o juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. É o número 1039. E aqui, muitos teólogos imaginam que vai acontecer da mesma forma na iminência de morte. Passa um filme, também passará a nossa vida. Mas com a graça do Espírito Santo que é dada, a visão beatífica, que cada um vai tomar plena consciência dos seus atos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer à comunidade de Roma que
se com a tua boca confessares ao Senhor Deus os teus pecados, Ele será justo juiz para te perdoar. Vejam, é o que vai acontecer. Cada um de nós, pela graça, vamos confessar os nossos atos. E o justo juiz vai avaliar o que tem de bom e o que tem de mal nesses atos. Avante, vejam, todo o mal que os maus praticam é registrado sem que os saibam. No dia em que Deus não se calará. Salmo 50, versículo 3. Voltar-se-á para os maus. Eu havia dir-lhes-á colocado na terra meus pobrezinhos para vós. Eu, seu chefe, reinava no céu à direita do Pai, mas na terra os meus membros passavam fome. Se tivesseis dado aos meus membros, vosso dom teria chegado até a cabeça. Quando coloquei meus pobrezinhos na terra, os constituí meus tesouros para recolher vossas boas obras em meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes em suas mãos, razão porque nada possuís junto a mim. Vejam, quem diz isso é Santo Agostinho no sermão, não é? Número 1040. O juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide de seu advento. Por meio de seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá conduzido tudo para o seu fim último. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte que a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Vejam, aqui, não é? O juízo da história e do mundo, de uma vez que aqueles que morrem já são julgados, a alma imediatamente é o juízo particular, o juízo universal. Acredito que na homilia eu tenha falado que como é esse juízo da história? Vejam, é o que o Senhor vem fazer justiça com os justos. Eu dava até o exemplo, muitos justos morrem ou morreram como injustos. Muitos inocentes morreram socialmente como, veja, culpados. O contrário é verdadeiro. Muitos injustos morreram como justos. Muitos culpados morreram como inocentes. E esse julgamento, né, da segunda vinda gloriosa é justamente isso. Deus vai revelar de fato quem foi justo, de fato quem foi injusto, de fato quem é inocente, de fato quem é culpado. Por isso as nações são três: as nações pagãs, não é? As nações cristãs, vejam, e as nações dos judeus, os judeus, que Cristo veio a primeira vez para eles e eles não aceitaram. 1041. A mensagem do juízo final é apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. Eis o dia favorável, não é o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O juízo final inspira
o santo temor de Deus, compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a bem-aventurada esperança. Tito, capítulo 2, versículo 13, da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Vejam. Vamos agora para o sexto e último inciso. Depois vamos para o resumo e terminamos. Que fala a esperança dos céus novos e da terra nova. Aqui. Tendo já visto os céus, a eternidade. Isso faz parte da escatologia, uma doutrina da teologia que dentro da escatologia se chama novíssimos. O número 1042. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. No fim dos tempos. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Vejam só que teremos grandes surpresas e grandes e felizes decepções, porque já imaginou os que foram publicamente em toda a história, viu? Toda a história da salvação, não é? Os que foram condenados em praça pública, os que foram martirizados pelos reinos, os impérios, dá para imaginar? Né? Aqueles que foram enforcados, que foram culpados, todos foram flagelados, não é? Os que foram presos, torturados, mortos, os cristãos perseguidos, que morreram culpados pela sociedade, pelo Estado, todos eles. Quer dizer, estes se levantarão e ouvirão, de fato, se forem justos, inocentes, ouvirão: vinde bendito de meu Pai. Está reservada a coroa da justiça para vós. Grandes decepções. E aqueles que já socialmente foi dito como santo, viu? Até socialmente dito como santo, como justo, serão culpados. Só Deus sabe disso. Só Deus. Por isso que só pode condenar, veja, acusar é Ele, que Ele vê o coração. Então a igreja será consumada na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem e por meio dele atinge sua finalidade, encontrará sua ressurreição definitiva em Cristo. Lumen Gentium 48. O número 1043. Esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura a chama de céus novos e nova terra. Segundo Pedro 3,13. Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sob um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. Número 1044. Neste universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Apocalipse 21, capítulo 4, não é? E está também no contexto para
o Apocalipse 21, 27. Número 1045. Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação e da qual a igreja peregrinante era como sacramento. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus. Apocalipse 21, 2. A esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, 19. Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio, que destrói ou fere a comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos, será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. 1046. Quanto ao cosmo, vejam, julgar o homem na sua história, julgar o cosmo. A revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Vamos ver aqui agora, não é? Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Romanos 8, de 19 a 23. Vejam. Número 1047. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. 1048. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas apresentemos que Deus prepara uma nova morada e uma nova vida. Nela reinará a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobe aos corações dos homens. Vejam só, né? Aqui o Gaudium et Spes, número 39, 1. Número 1049. Contudo, a expectativa de uma terra nova, longe de atenuar, deve impulsionar em vós a solicitude pelo aprimoramento desta terra. Nela cresce o corpo da nova família humana que já pode apresentar algum esboço do novo século. Por isso, ainda que o progresso terrestre se deva distinguir cuidadosamente do aumento do reino de Cristo, ele é de grande interesse para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para melhor organizar a sociedade humana. Vejam só, né? E ainda Gaudium et Spes, agora número 9. Vamos avante. O último número do texto, né? Depois temos o resumo que vai até
o número de 1051 a 1065, mas o número 1050, com efeito, depois que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor, e por ordem sua, os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, todos estes bons frutos da natureza e de nosso trabalho, nós nos encontraremos novamente, limpos, contudo, de toda impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. Deus será então tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Na vida eterna. Vejam, e aqui justamente esse contexto está para um padre da igreja, Cirilo de Jerusalém, que fala na sua catequese dessa vida. Vamos ver o que ele fala. A vida em sua própria realidade e verdade é o Pai que, pelo Filho e no Espírito Santo, derrama sobre todos, sem cessar, os dons celestes. Graças à sua misericórdia, também nós, os homens, recebemos a promessa indefectível da vida eterna. Vejam, então, novos céus e nova terra. Toda a criação, todo o cosmos, todo o universo será restaurado pelo poder, redentor do Senhor. Vamos para o resumo agora, terminando essa primeira parte do Catecismo. 1051. Cada homem, atenção, em sua alma imortal, recebe sua retribuição eterna a partir de sua morte, em um juízo particular feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. O juízo particular. Nós vimos ontem, 1052. Cremos que as almas de todos os que morrem na graça de Cristo constituem o povo de Deus para além da morte, a qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, quando essas almas serão novamente unidas a seus corpos. Que maravilha, não é? 1053. Vejam, cremos que a multidão daqueles que estão reunidas em torno de Jesus e de Maria no paraíso forma a igreja do céu, onde na beatitude eterna veio a Deus tal como Ele é, e onde estão também em graus diversos associados com os santos anjos ao governo divino exercido pelo Cristo na glória, intercedendo por nós e ajudando nossa fraqueza por sua solicitude fraterna. Que maravilha! Vejam. 1054. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora seguros de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria de Deus. Já sabemos, para onde vai? Para o purgatório. Mas morre na graça e na amizade de Deus, mas não é santo. Não é santo. Veja, no céu só entra santo. É estado de perfeição. Temos a graça, somos amigos de Deus, mas ainda não é suficiente para entrar nos céus. 1055. Em virtude da comunhão dos santos, a Igreja recomenda os defeitos à misericórdia de Deus e oferece em favor deles sufrágios, particularmente o santo sacrifício eucarístico. Vejam, particularmente o santo sacrifício eucarístico. É o que a Igreja acredita. Quer tirar mais rapidamente o seu ente querido do purgatório?
De uma vez que nós não sabemos, só a esperança, por isso que rezamos, reze missa por ele. Não é? A missa gregoriana, vejam, que são 30 missas, 1056. Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja adverte os fiéis acerca da triste e lamentável realidade da morte eterna, denominada também de inferno. 1057. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade, para as quais foi criado e às quais aspira. Deus é o único, veja, é o único em que nós temos a vida, em que nós temos a felicidade. Por isso que o mundo aproveita de tudo, tem muitos métodos, tem muitas, veja, dinâmicas, expressões para atingir a realidade, a felicidade, mas nenhuma chega. 1058. A Igreja ora para que ninguém se perca. Senhor, não permitais que eu jamais seja separado de vós. Se é verdade que ninguém pode salvar-se a si mesmo, também é verdade que Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. E que para Ele tudo é possível. Mateus 10:20-26. Número 1059. A Santíssima Igreja Romana crê e confessa firmemente que no dia do juízo todos os homens comparecerão com seu próprio corpo diante do tribunal de Cristo para dar contas de seus próprios atos. Vejam agora o nosso agir, para dar conta dos seus próprios atos. O agir, não é? Vamos lá. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, cada ação deve ser muito bem, vejam, planejada, deve ser, não é? Pensada. Tudo que a gente vai falar e fazer. 1060. E aqui é interessante, antes deste número, às vezes a gente na verdade, se a gente tivesse essa consciência que Deus está vendo, vejam, e que de fato Ele não está computando, não está contabilizando, não está escrevendo nesse livro, não é? Mas, como juiz, nós vamos falar, confessar, e Ele vai julgar os nossos atos na história. Se nós acreditássemos nisso, não ficássemos apenas na parte mais agradável, que Deus é misericórdia, é compaixão, é amor, Ele tudo perdoa. É bem verdade, nada disso é mentira. Mas Ele é justiça, Ele é verdade. Veja, Ele age dentro dessa verdade, é a verdade justa, não é? No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Então os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo material será transformado. Então Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Na vida eterna. Vamos avante. 1061. Amém. Aqui é o amém, não é? Para a vida eterna, o amém. O credo, como também o último livro da Sagrada Escritura, termina com a palavra hebraica amém. Ela encontra-se com frequência no fim das orações do Novo Testamento. Também a igreja conclui suas orações com o amém. Atenção aqui, viu? O que significa o nosso amém. 1062.
Em hebraico, a palavra amém está ligada à mesma raiz da palavra crer. Olha o que diz o catecismo, a palavra crer. Esta raiz exprime a solidez, a confiabilidade, vejam, a fidelidade. Olha o que exprime aquele amém. Sobretudo, eis o Cordeiro de Deus, vejam. Sobretudo, o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Quando você diz amém, veja o que você está exprimindo, o que você está dizendo, o que você está manifestando com o seu amém. Assim compreendemos porque o amém pode ser dito da fidelidade de Deus para conosco e de nossa confiança nele. 1063. No profeta Isaías encontramos a expressão Deus de verdade, literalmente Deus do amém. É verdade, Deus da verdade, Deus do amém. Porque Cristo, sendo verdade, é o amém do Pai. Isto é, o Deus fiel às suas promessas. Todo aquele que quiser ser bendito na terra, quererá ser bendito pelo Deus do amém. Isaías 65:16. Nosso Senhor emprega com frequência o termo amém, por vezes em forma duplicada, para sublinhar a confiabilidade de seu ensinamento, sua autoridade fundada na verdade de Deus. Número 1064. O amém final do credo retoma e confirma, portanto, suas duas primeiras palavras, eu creio. Vejam como começamos, terminamos. O início da nossa profissão de fé nos leva ao amém final. O amém final nos faz retornar para o nosso início, eu creio. Crer é dizer amém. As palavras, as promessas, aos mandamentos de Deus é confiar totalmente naquele que é o amém, de infinito amor e de fidelidade perfeita. A vida cristã de cada dia será então o amém. Eu creio, da profissão de fé e de nosso batismo. Vejam, isso é belíssimo, né? Quem diz isso é Santo Agostinho. Vejam, vamos lá. O teu símbolo seja para ti como um espelho. Olha-te nele para veres se creis tudo o que declaras crer, e alegra-te cada dia por tua fé. Por isso que é preciso sempre examinar os 12 artigos da nossa fé para ver se de fato nós cremos nos 12 artigos da fé. Se não crermos, somos hereges, viu? Cuidado. É importante estar revisando, né, os 12 artigos da fé. 1065. E o último número. O próprio Jesus Cristo é o amém. Diz isso Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ele é o amém definitivo do amor do Pai por nós. Assume e consuma, vejam, nosso amém ao Pai. Todas as promessas de Deus, com efeito, tem nele, Cristo, o seu sim. Por isso, é por ele que dizemos amém. A palavra amém a Deus, para a glória de Deus. Segundo Coríntios 1:20. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Terminamos, né, com essa doxologia maravilhosa. Tudo por Ele, nele e para Ele. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, aqui é Santo Agostinho, né, que fala justamente isso, essa doxologia, e que este amém na doxologia, Santo Agostinho diz que deveria estremecer as estruturas
todas as estruturas da igreja. E agora eu quero, terminar, agradecer a você